Olá, queridos irmãos. É uma alegria muito grande aqui estarmos juntos com vocês para nós darmos continuidade aos nossos estudos de André Luiz. Desejando inicialmente, com muito carinho para todos, que a paz do Divino Mestre esteja em nossos corações, esteja em nossos lares. Então, no nosso estudo do livro Nosso Lar, hoje nós vamos abordar o capítulo 26, intitulado Novas Perspectivas. Lembrando que no capítulo anterior, o capítulo 25, André Luiz teve um longo esclarecimento recebido com muito carinho por Dona Laura, orientando-o porque ele iria iniciar trabalho em nosso lar. E ao pensar em realizar algum trabalho, ela, como fraternalmente, estava orientando-o a melhor forma dele se posicionar, né, com humildade, com dedicação, não ficar escolhendo tarefas, não ficar dominado pela simples curiosidade, mas sim oferecer o braço amigo para o trabalho, porque aí ele vai abrir o coração para o sofrimento dos irmãos que ele vai precisar de atender. Então, todo esse diálogo muito bonito foi colocado, né, no nosso estudo passado, em que Dona Laura o orientou sobre a melhor maneira dele se comportar. E agora, neste capítulo, ele vai ser levado ao Ministério da Regeneração para uma entrevista com o ministro da Regeneração, um dos 12 ministros, chamado Genésio, até por encaminhamento de Dona Laura. E aí ia passar lá na casa do Lísias, né, de Dona Laura, um rapaz chamado Rafael, que é um trabalhador do Ministério, mas que ia levar o André Luiz pessoalmente e apresentá-lo ao ministro Genésio para essa entrevista de trabalho, que agora sim, agora seria encaminhado diretamente para uma nova atividade. Pois bem, aí continua agora André Luiz falando. Ponderando as sugestões carinhosas e sábias da mãe de Lísias, acompanhei Rafael convicto de que iria não às visitas de observações, mas ao aprendizado de um serviço útil. Isso era muito importante, né, esse trabalho dele agora. Pois bem, anotava surpreso os magníficos aspectos da nova região, rumo ao local onde me aguardava o ministro Genésio. Contudo, seguia Rafael em silêncio, estranho agora ao prazer de muitas indagações. Em compensação, experimentava novo gênero de atividade mental e dava-me toda a oração, pedindo a Jesus me auxiliasse nos caminhos novos, a fim de que não me faltasse trabalho e forças para realizá-lo. Antigamente, avesso às manifestações da prece, agora utilizava como valioso ponto de referência sentimental aos propósitos de serviço. Então, André Luiz estava indo prazerosamente para nessa entrevista, mas ele estava numa situação de pensamentos íntimos, ele estava voltado para o interior de si próprio, em situação de agradecimento a Jesus em prece, pela oportunidade que ora se apresentava. Ao mesmo tempo que ele pedia amparo e proteção para que ele pudesse receber do alto a melhor orientação possível para essa nova tarefa. Então, ele estava num novo posicionamento mental, né, pelo sentimento envolvido no pedido da prece. Ele não estava mais aquele André Luiz interrogador, que fazia muitas perguntas sobre tudo que estava em volta, não. Ele estava, como diz, voltado para dentro de si mesmo. O próprio Rafael, de vez em quando, lançava ali um olhar curioso, como se não devesse esperar tal atitude da minha parte. Deixou-nos o aeróbus, né, aquele veículo, né, que conduz as pessoas aí no nosso lar, deixou em frente de espaçoso edifício. Descemos calados. Em poucos minutos, achava-me diante de um respeitável senhor Genésio, um velhinho simpático, cujo semblante revelava, entretanto, singular energia. Rafael apresentou-me fraternalmente. Ah, sim, disse o generoso ministro, é o nosso irmão André. E para servi-lo, respondi.
tenho notificação de Dona Laura referente à sua vinda. Fique à vontade. E Dona Laura tinha realmente muitas amizades em nosso lar pelos longos anos de trabalho desenvolvido no atendimento de todos os necessitados da colônia. Neste ínterim, o companheiro aproximou-se respeitosamente e despediu-se, Rafael, né? Despediu-se abraçando-me em seguida. Rafael era esperado com urgência no setor de tarefas a seu cargo. Fixando em mim os olhos muito lúcidos, o ministro Genésio começou a dizer: Clarencio falou-me a seu respeito com interesse. Quase sempre recebemos pessoal do Ministério do Auxílio em visita de observações, que, na sua maior parte, redundam em estágios de serviço. Então, ele estava informando André Luiz que alguns visitantes, né, direcionados lá pelo pessoal do Ministério do Auxílio, visitantes que iam em observação, acompanhar os trabalhos da regeneração, muitas vezes eles acabavam ficando lá realmente como estagiários do serviço, em aprendizado. E, muitas vezes eles não só observavam, eles observavam, criavam interesse e ficavam para atuar no trabalho. Compreendi a sutil alusão e obtemperei. Este é o meu maior desejo. Tenho mesmo suplicado às forças divinas que me ajudem o espírito frágil, permitindo seja convertida a minha permanência neste ministério em estação de aprendizado. Então, André Luiz foi sincero realmente com o ministro Genésio, dizendo que ele rogava às forças divinas que permitissem a ele que essa permanência no ministério seria convertido lá em estação de aprendizado, ou seja, ele estava pedindo que gostaria realmente de iniciar o aprendizado e o trabalho que fosse possível. Genésio parecia comovido com as minhas palavras e, valendo-me das inspirações que me inclinavam à humildade, roguei de olhos úmidos. André Luiz estava muito emocionado naquele momento, verdadeiramente sentindo aquela oportunidade como, né, uma situação muito boa para a vida espiritual dele. Né? Senhor ministro, compreendo agora que a minha passagem pelo Ministério do Auxílio se verificou por efeito da graça misericordiosa do Altíssimo, talvez devido à constante intercessão de minha devotada e santa mãe. Noto, porém, que somente venho recebendo benefícios, sem nada produzir de útil. Certo, o meu lugar é aqui, nas atividades regeneradoras. Se possível, faça, por favor, seja transformada a concessão de visitar em possibilidade de servir. Ele refere-se aos pedidos da mãe dele e ele diz de uma forma muito humilde e muito correta, ao dizer que, olha, eu estou aqui só recebendo benefício. Eu acho que eu também preciso produzir algo de útil e não somente ficar recebendo. Compreendo hoje, mais que nunca, a necessidade de regenerar os meus próprios valores. Perdi muito tempo na vaidade inútil e fiz enormes gastos de energia na ridícula adoração de mim mesmo. Então, ele estava aqui fazendo uma autoanálise, uma crítica, uma autocrítica severa a respeito dos tempos que ele exerceu medicina aqui na Terra. Nós fizemos um levantamento e, aproximadamente, André Luiz deve ter se formado em medicina por volta de 1915. E ele desencarnou por volta de 1930. São datas aproximadas, em função das informações que recolhemos de nosso lar. Mas ele trabalhou 15 anos consecutivos no exercício da clínica médica. Ele era um médico, na época, muito preparado, ele era muito estudioso, e ele desenvolveu uma clientela muito ampla e regular, e ele, já que vinha de uma família bem abastada, que o pai dele era bastante, né, era um comerciante muito rico, então ele não tinha, André não teve nenhuma dificuldade para formar em medicina, todos os gastos necessários, né, o pai dele, né, providenciava para ele. Ele casou-se, ainda jovem, logo recém-formado,
né? Ele tinha sua família, tinha a esposa Zélia, e seus filhos, enfim, mas ele entendeu aqui, perante essa avaliação toda que ele teve em nosso lar, que ele trabalhou muito dentro de uma faixa de muita vaidade profissional, que ele perdera um pouco de tempo, ele não olhava, às vezes, o irmão o doente, né, ele não olhava, às vezes, fraternalmente para o doente, ele olhava com o olhar científico, o olhar do avaliador, mas sem acolher aquela pessoa com o coração aberto. No fundo, ele que estava colocando isso, fazendo uma crítica do próprio trabalho dele. Então, ele falou: fiz enormes gastos de energia na ridícula adoração de mim mesmo. Então, estava falando que ele agia com muita vaidade. No fundo, era isso, ele estava fazendo uma autoanálise aqui bem, digamos assim, bem forte contra ele, né? Satisfeito, notava o ministro, no fundo, satisfeito notava ele, no fundo do meu coração, a sinceridade viva. Quando eu recorrera ao ministro Clarencio, não estava ainda bastante consciente do que eu pedia, que tive entrevista anterior falando com Clarencio, né? Queria serviço, mas talvez não desejasse servir. Olha que frase, né? Eu queria serviço, mas talvez não desejasse servir. Não entendia o valor do tempo e nem enxergava as bênçãos santificantes da oportunidade. No fundo, era o desejo de continuar a ser o que tinha sido até então. O médico orgulhoso e respeitado, cego nas pretensões descabidas do egoísmo em que vivia, encarcerado nas opiniões próprias. Então, por isso que Clarencio, com muita sabedoria, disse: olha, você ainda não é o momento oportuno de você iniciar qualquer trabalho, mas você vai ficar liberado para fazer visitas de observação. Passou algum tempo, ele pôde fazer algumas visitas mesmo, mas agora, nesse momento, era o momento de uma entrevista de realmente abrir um campo de trabalho, porque ele se sentia interiormente preparado para iniciar um aprendizado, com muita humildade e com muita sinceridade, né? No entanto, agora, diante do que vira e ouvira, compreendendo a responsabilidade de cada filho de Deus na obra infinita da criação, punha nos lábios o quanto possuía de melhor. Era sincero, enfim. Não me preocupava com o gênero da tarefa, procurava o conteúdo sublime do espírito de serviço. Então, ele estava agora moralmente transformado, de fato motivado para iniciar a tarefa, sem preocupar com que o gênero de tarefa, por mais simples que fosse, porém, ele estava imbuído do sublime espírito de serviço. O velhinho fitou-me surpreendido e perguntou: é mesmo você o ex-médico? Porque Genésio ficou surpreso com a posição de humildade que André Luiz estava adotando e da sinceridade com que ele fazia aquele pedido, com o coração agradecido a Deus. Sim, murmurei acanhado. Genésio calou por momentos, como buscando solução para o caso, dizendo então: louvo os seus propósitos e peço igualmente ao Senhor que o conserve nesta posição digna. Então, o ministro valorizou, né, a pretensão dele, o pedido dele, porque estava pedindo com muita humildade, e disse também que ele pedia a Deus que o conservasse naquela posição digna. E como que preocupado em levantar-me o ânimo e acender-me no espírito novas esperanças, Genésio acentuou: quando o discípulo está preparado, o pai envia o instrutor. O mesmo se dá relativamente ao trabalho. Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Essa frase é uma frase de tanta importância, de tanto destaque, que ela foi colocada na primeira página do livro. Se nós abrirmos aqui nosso lar, está escrito o título, né? Aqui de nosso lar, e está escrito numa frasezinha logo abaixo do título, está escrito aqui, ó,
Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. E essa frase foi extraída desse diálogo do André Luiz com o ministro Genésio. É tão importante a frase que ela foi colocada em destaque pela Federação Espírita Brasileira na primeira página do livro, logo abaixo do título Nosso Lar. Por quê? André Luiz realmente se sentia pronto para a tarefa. Ele estava intimamente se sentindo preparado, desejoso de verdadeiramente aprender e servir. Ele se sentia, sem preocupar com qual trabalho que ele vai exercer, mas ele estava preocupado em exercê-lo com o espírito genuíno de fraternidade cristã. Então, isso é o preparo. Então, quando o servidor está pronto, o serviço aparece. O meu amigo, aí continua a Genésio, o meu amigo tem recebido enormes recursos da providência, quer dizer, da providência divina. Está bem disposto à colaboração, compreende a responsabilidade e aceita o dever. Olha, o ministro falando com ele. Tal atitude é sumamente favorável à concretização dos seus desejos. Muito bom, a concretização dos seus desejos. Essa atitude é favorável. Nos círculos carnais, costumamos felicitar um homem quando ele atinge a prosperidade financeira ou excelente figuração externa. Entretanto, aqui a situação é diferente. Estima-se a competência. Você visite, observe e examine. Naturalmente, quando o ministro diz que ele vai visitar as atividades do Ministério da Regeneração, observar e examinar, o ministro está abrindo um caminho para ele que, quando ele for fazer isso, a oportunidade de trabalho certamente vai se apresentar. Nós vamos ver isso mais adiante. E logo ligando-se ao gabinete próximo, falou em voz alta: solicito a presença de Tobias antes que se dirija às câmaras de retificação. Câmara de retificação é uma área de atendimento dentro do Ministério da Regeneração. São regiões de muito sofrimento, onde as criaturas recolhidas dos planos inferiores, criaturas que vêm, aqueles grupos de trabalhos que vão lá nas zonas do umbral, recolhem aqueles espíritos em profundo estado de sofrimento, alguns até inconscientes. Então, em várias situações difíceis de desequilíbrio, são lá atendidos nessas câmaras de regeneração chamadas. Com grandes enfermarias que recolhem o primeiro acesso das entidades que são trazidas das zonas de sofrimento. Então, ele fala, olha, eu gostaria que vocês entrassem em contato com o Tobias para ele vir aqui agora, antes que ele se dirija ao trabalho, porque eu preciso de falar com ele. Não se passaram muitos minutos e assomou à porta um senhor de maneiras desembaraçadas. Tobias, explicou o Genésio atencioso, aqui tem um amigo que vem do Ministério do Auxílio em tarefa de observação. Creio que de muito proveito para ele o contato com as atividades das câmaras retificadoras, essa região que chegam os sofredores. Estendi-lhe a mão, enquanto o desconhecido correspondia afirmando gentil, às suas ordens. Aí o ministro falou, conduza-o. André Luiz precisa integrar-se no conhecimento mais íntimo de nossas tarefas. Faculte-lhe toda oportunidade de que possamos dispor. Então, ele gentilmente pede ao Tobias, que é um funcionário do setor lá da regeneração muito respeitado, e ele é um dos coordenadores lá do setor das câmaras de retificação, ele pede que André Luiz seja conduzido por ele. Prontificou-se Tobias, revelando a maior boa vontade. Estou a caminho, acrescentou ele bem-humorado. Se deseja acompanhar-me? Perfeitamente, respondi satisfeito. O ministro Genésio abraçou-me comovido com palavras de animação. Segui Tobias resolutamente. Isso que é interessante, meus irmãos, é a gente colocar esse clima de acolhimento fraternal que está ocorrendo com o André Luiz em nosso lar. Ele já passou pelo setor de tratamento, que é o parque hospitalar, extenso, onde ele foi tratado, recebeu alta.
Foi carinhosamente recebido pela família de Dona Laura em seu lar, no lar de Dona Laura, como se fosse um filho. E já tinha tido uma entrevista com o ministro Clarencio a respeito da possibilidade de trabalho. Clarencio orientou: olha, por enquanto aguarda, você tem que observar mais, você ainda não está em condições de iniciar um trabalho, mas você fica autorizado a acompanhar os ministérios mais próximos, como o de auxílio, de regeneração, para você acompanhar a saída. Mas, oportunamente, né, vai chegar, né, essa condição de você poder trabalhar. Ele ficou muito satisfeito. Agora, nessa segunda, né, passou algum tempo, não muito, mas agora ele foi encaminhado propriamente para o Ministério da Regeneração para falar com o ministro Genésio, que é um dos ministros da regeneração. Clarencio é do auxílio, Genésio é da regeneração. E nessa entrevista, o Genésio ficou assim agradavelmente surpreendido com a posição humilde que André Luiz se submeteu nessa entrevista, rogando a oportunidade do trabalho, do aprendizado e agradecendo a Deus essa oportunidade. Então, com esse clima de muita humildade, mas ele foi recebido com muito espírito de fraternidade, com muito envolvimento, com muito carinho, com muita amizade. Então, a forma de receber as pessoas, isso deve dar um prazer muito grande para quem vai iniciar algum trabalho, porque a pessoa se sente bem acolhida, se sente envolvida em vibrações superiores de fraternidade legítima cristã. Isso abre, né, novas perspectivas de vida para o André Luiz, que agora estava caminhando, né, na direção de um verdadeiro trabalho com Jesus. Pois bem, nesse meio do caminho, Tobias falou, atravessamos, né, vai conversar com o André Luiz. André Luiz contando, né, o trajeto. Atravessamos largos quarteirões, onde numerosos edifícios me pareciam verdadeiras colmeias de serviço intenso. Percebendo a silenciosa indagação, o novo amigo esclareceu. Temos aqui as grandes fábricas de nosso lar. As grandes fábricas de nosso lar. A preparação de sucos, de tecidos e artefatos em geral, que dá trabalho para mais de 100 mil criaturas que se regeneram e se iluminam ao mesmo tempo. Olha só que interessante. Nós estamos referindo à área do Ministério da Regeneração. E eles estavam passando por grandes pavilhões, grandes fábricas de nosso lar, onde fabricavam sucos, tecidos em geral que compunham a roupa das pessoas, artefatos que são usados em nosso lar. Então, é um trabalho que as pessoas têm, que é um trabalho dignificante. E olha só que o número de criaturas que trabalham nessa região, nas grandes fábricas de nosso lar, é de 100 mil criaturas. Mais ou menos 10% da população de nosso lar tem trabalho ativo na área do Ministério da Regeneração. Vejam as dimensões dessas áreas, a quantidade de trabalhadores ali. Olha que uma área para ter 100 mil empregados. Né? Muitas cidades nossas no Brasil têm 100 mil habitantes, mas ali 100 mil empregados, trabalhadores. Né? E é claro que a gente fala, mas trabalho do mundo espiritual? Tem sim. Nós trabalhamos no mundo espiritual com a matéria própria do mundo espiritual. Essa matéria difere da matéria da Terra, que é mais condensada. Lá é uma matéria mais sutil, mais fluídica, porém, para os trabalhadores de lá, é como se estivessem lidando com a verdadeira matéria, tá? Na concentração natural, porque eles estão lá em perispírito, não existe corpo físico, né? Vamos lembrar disso. Pois bem, daí são trabalhadores que se regeneram e se iluminam ao mesmo tempo. Então, por isso que muitas pessoas que estão desinformadas da vida após a morte, elas ficam muito surpresas. Nossa, mas é isso? Aqui tem trabalho, tem essas atividades todas diferentes, que a pessoa não imagina, né? Que após a passagem para o mundo espiritual, ela vai encontrar, né, um mundo muito mais organizado, evidentemente, que o nosso, porém, no qual existe trabalho para as criaturas que desejam trabalhar. Né? E a remuneração é o tempo de trabalho que nós já falamos, que é o bônus hora. Mas as pessoas trabalham com alegria. Né? Estão regenerando, estão se libertando de erros do passado, desempenhando uma tarefa com carinho, com atenção, com dedicação, com responsabilidade. Isso tudo é muito importante. Desçamos, disse Tobias em tom grave.
E, notando a minha estranheza, ele explicou solícito: as câmaras de retificação estão localizadas nas vizinhanças do umbral. Os necessitados que aí se reúnem não toleram as luzes nem a atmosfera de cima, nos primeiros tempos de moradia em nosso lar. Então, encerrando esses nossos comentários, né, deste capítulo tão importante que nós estamos estudando, né, que é a respeito do trabalho, do capítulo 26, né, da possibilidade de trabalho de André Luiz, o Tobias esclarece que as câmaras de retificação, que são instituições ligadas ao Ministério da Regeneração, elas estão localizadas na vizinhança do umbral. Lembremos que nosso lar é uma colônia de transição entre planos inferiores e plano superior. E nessa transição, dentro de nosso lar, das regiões de nosso lar, as câmaras de retificação do Ministério da Regeneração são as que ocupam a posição mais baixa, baixa geograficamente falando, que elas estão nas proximidades do umbral. Por quê? Porque os necessitados que ali se encontram, eles ainda estão numa condição de sofrimento, de perturbações, e eles não têm condição de tolerar as luzes e a atmosfera mais rarefeita de nosso lar nas porções mais elevadas de nosso lar. Então, é como se ali fosse uma região de proximidade com o umbral. Então, vamos meditar sobre todas essas, né, esses esclarecimentos que tivemos hoje e todos vocês convidados para o próximo estudo, em que veremos o capítulo 27, intitulado O Trabalho, enfim. Aí realmente vai começar o trabalho. Agradecemos as vibrações carinhosas de todos e rogamos novamente que a paz do Divino Mestre esteja em nossos corações. Obrigado.